Olha, vamos entrevistar agora a psicóloga Alcione Garcia e ela vem falar com a gente, né? Um assunto um pouco delicado, mas um assunto que todo mundo tem que ficar atento, muito atento. Vamos falar agora sobre transtorno de personalidade, que são aí, formam aí um grupo de doenças psiquiátricas em que a pessoa tem um padrão de pensamento e comportamento bastante rígido e mal ajustado. Mas vamos saber com ela se existem tantos tipos aí de transtorno, se dá para detectar, se então já começa na infância, já nasce com esse tipo. Mais uma vez, bom dia, prazerzaço ficar contigo, tá bom? Olha, Alcione! Sabe como é que a gente vai se cumprimentar? Sabe como é que a gente vai se cumprimentar, Alcione? Olha, um beijinho do lado e do outro. Vai, dá um estalo aí, vai. Beija. Aí, só assim a gente se faz. Alcione! Alcione, psicóloga, que vai falar agora sobre transtornos psiquiátricos. Bem, Alcione, é mais comum do que a gente imagina a pessoa ter um transtorno psíquico, não é isso? Mas a pessoa já nasce com essa linhagem, já nasce assim, como se fosse um DNA da pessoa, como a pessoa já nasce gorda, nasce magra, alta, loira, morena, enfim, já nasce com um transtorno psiquiátrico, já vem mesmo de nascença ou não? Bom dia, Laércio, bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, a sua pergunta é muito pertinente, porque assim, os estudiosos, né, estão sempre com o transtorno de personalidade em foco, mas o que acredita que a Organização Mundial da Saúde, o DSM-4, o DSM-5, é que os transtornos podem surgir na infância, né? Principalmente quando a pessoa está sujeita a situações de risco, como os abusos sexuais, tá? Como os maus tratos familiares, principalmente dentro de casa, com o pai, com a mãe, ou com qualquer outra pessoa que esteja nesse papel. Tudo isso pode fazer com que ele tenha algum problema de transtorno. Como você está falando, se coisa genética, você já nasce com ela, já está implícito no seu DNA, isso também pode acontecer. Ele pode também ser filho de alguém que tenha um problema de psicopatia e tantos outros transtornos que existem. Isso é um pouco assim complicado, né? Porque às vezes a pessoa vê, esse menino é diferente, esse menino é complicado, né? E a pessoa pode ter algumas atitudes que possa prejudicar ele, prejudicar a família, prejudicar a sociedade, né? Quais são os tipos de transtornos psicológicos mais comuns que existem, né? Porque são vários tipos de transtornos psicológicos. Isso, vários, né? O mais comum que existe, inclusive a gente está num momento agora onde a gente está vendo muito a questão do Lázaro, né, que está foragido. Tudo indica, de acordo com a gente tem trabalho com comportamento como ele é um psicopata. Existe o psicopata, existe o sociopata, tá? Existe também os esquizoides, que antes a gente chamava muito de esquizofrênico, a gente usa esse termo esquizoides. O que diferencia um ou outro? Tá? A psicopatia, ela tem a característica principal, ele não ter uma empatia com a dor do outro. Se você vê, Laércio, vamos lembrar aqui, quando a gente vê alguém chorando, vendo um vídeo de alguém contando uma história e chorando, aquilo te toca tanto que quando você menos percebe, você está chorando também, os olhos estão cheios de lágrimas. O psicopata não tem isso. Não tem essa empatia. O sociopata, ele é quase a mesma coisa. E a dificuldade maior dele são nas relações sociais, nas relações interpessoais, que caracterizam uma pessoa mais na dela, ele nem faz questão de ter amigos, tá? Ele geralmente não casa, ele não tem uma relação amorosa, tá? E tudo isso faz parte dos transtornos. Isso daí pode ter sido desenvolvido, como a senhora falou mesmo, né? Pelo decorrer da vida e traz sinais complicados que a família tem que ficar atenta, né? E o que é que pode resultar? Porque às vezes a pessoa pode ter esse diagnóstico, mas não desenvolver, não é isso? Mas como se pode ficar atento? Como uma pessoa, um irmão, um pai, um amigo, uma pessoa mais próxima pode detectar algumas características que levem essa pessoa com transtorno psiquiátrico? Uhum. Outro transtorno também que eu vou chamar a atenção rapidinho, que ele é muito presente na nossa sociedade, é o borderline, transtorno de borderline.
que a pessoa ela vai de 8 a 80 imediatamente. Ela tem uma amizade com alguém, de repente ela procura um confusão, ela deixa de ter aquela amizade, então ela tem assim, as emoções muito à flor da pele. Ou ela ama, ou ela odeia, tá? Como é que você fala, como é que a gente pode detectar isso? A família ela precisa estar bastante atenta com o seu filho. Se isso acontece, principalmente na infância, mesmo que o diagnóstico médico, o diagnóstico precisa aconteça só depois dos 18 anos, ele pode detectar, porque você convive com a pessoa e vê que ela tem um comportamento que não é geralmente aceito, é um comportamento estranho, é um comportamento de dificuldade nas suas relações, principalmente dentro de casa. Então, uma forma, quando você detecta isso, é importante que a família ela possa buscar ajuda. Essa ajuda é junto aos profissionais que trabalham com esse comportamento, para que ela possa vir a ter uma qualidade de vida bem melhor, né? Fazendo as terapias, fazendo tudo que ela pode ser feito, principalmente a terapia medicamentosa, para que ela possa viver uma vida mais tranquila. E assim ter também nas suas relações, tanto familiares, social, na escola, no trabalho, uma relação bem mais harmoniosa. Mas eu acredito que às vezes é um pouco difícil, porque é o tipo da coisa. A pessoa tem que assumir que tem aquele transtorno, tem que assumir que é uma doença, não é? Isso tem que querer também fazer o tratamento, não é? Então é meio complicado a pessoa, assim, eu sou sociopata, já pensa em uma coisa má, mas às vezes existe algum nível dessa patologia um pouco menos grave, né? Que às vezes como se fosse assim, deve ser mais descontado no racismo, numa pessoa mais pobre, com mais agressividade, no animal, maltratar animal, tocar fogo no rabo de um gato, por exemplo, jogar sal num sapo, né? Então só alguns comportamentos que a gente vê, rapaz, como é que essa pessoa tem coragem de fazer isso, né? A gente já fica um pouco pensando, como é que pode definir se isso daí é um comportamento cultural ou um comportamento de uma pessoa já com problema psicológico? Bom, você tocou um ponto importantíssimo. Nem toda pessoa que ela é sociopata, ela tem uma dificuldade com a sociedade, ela precisa cometer crime, chegar a isso. Não é necessariamente assim. E também você tocou outro ponto, como é difícil detectar isso. Porque a própria pessoa ela não percebe que ela tem um comportamento patológico. E às vezes a própria família ela percebe, mas não quer aceitar, porque é difícil mesmo aceitar. Não é fácil você se olhar, você se ver. Você vê o seu ente amado que tem uma dificuldade muito grande, você aceitar aquilo ali. Por isso que muitas vezes chega ao extremo dele cometer alguma coisa, depois quando todo mundo descobre que a sociedade vem, que entra a polícia na história, é que você vai dizer, não, realmente ele tem esse comportamento, ele muito bem, tá? Você tocou nesse ponto importante. É a dificuldade desse diagnóstico. E a gente também não sabe se é uma coisa, depende de onde a pessoa está inserida culturalmente. A sociedade que ela está inserida, se isso é um comportamento cultural ou é um comportamento dela. Por isso que o diagnóstico ele não é fácil, ele é a longo prazo, porque tanto pode ser cultural, como também seja de comportamento. Às vezes é só depois dos 18 anos é que vai dar um diagnóstico mais preciso e aí vai entrar um tratamento mais certeiro. Existe esse problema coletivo, uma sociopatia coletiva, um grupo que apoia uma pessoa que tem um comportamento ruim e aquelas pessoas todas seguem? Existe um grau coletivo, né, nessa doença? Uhum. Existe um psicólogo suíço, o Jung, ele falava sempre no inconsciente coletivo. Existem os arquétipos, existe quando alguém representa algo de importante para o ser humano, ele começa a segui-lo, não é? Quando alguém toca em alguma coisa que está dentro da gente, a gente começa a seguir. E aí pode se tornar esse coletivo. Todo mundo, se você for colocar agora um vídeo, por exemplo, na internet, vai ter pessoas que não vão gostar do que você está falando, mas já outros vão se identificar com aquilo. Tá? E quando eu estou falando algo que seja ruim e não sei o que, mas não importa, vai ter sempre alguém que gosta daquilo que eu estou falando, do meu conteúdo. E isso pode gerar algo coletivo. Aquele meu pensamento ele pode se transformar em um coletivo. Isso pode acontecer. E é um risco muito maior, não é isso? Porque quando
E o maior número de pessoas no coletivo, a força é maior para algum tipo de atitude. Alcione, muitíssimo obrigado, psicóloga Alcione Garcia, mais uma vez aqui no Cidade Viva. Queria ter tempo aí para trocar ideia o dia todo, mas o programa não tem muito tempo, mas é muito importante. Quem quiser saber mais informação sobre esse, qualquer outro assunto psicológico, é só ir nas redes sociais, Instagram e Facebook de Alcione Garcia. Como é que tá lá escrito? Tá bom. Deixa eu só pedir uma coisa, Laís, Na hora, você mandar vontade. um abraço para 2 pessoas, a mãe e o filho, a Jusceia e o Gustavo, que ele era meu paciente aí em Teresina, Ai, que bacana. e eles são seus fãs, e pedir para você dar um alô para eles. Ah, eu dou com o maior prazer. O Gustavo e a Jusceia, né? Como é o nome? Isso. É, Juscelia ou Jocineia? Jusceia. Jusceia e Gustavo, aquele abraço para vocês dois, Jusceia e Gustavo. Gostaria que vocês me mandassem a fotografia dos dois, qual é o bairro ou cidade onde vocês moram, para a gente interagir mais ainda, tá bom? Ou posta na foto do dia ou manda pro WhatsApp depois. Olha, muito obrigado! Eu é Alcione Garcia, psicóloga, tá? Alcione Garcia, psicóloga. No Instagram. Tá bom, então. Convido a... Obrigado, simpatia. Você é uma simpatia ambulante, legal demais. Um abraço pra ti, tá bom? Valeu. Queria ser seu paciente. Eu adoro psicólogo. Meus amigos, eu tenho muitos amigos psicólogos, psiquiatras, que às vezes eu fico assim, será que eu tô fazendo uma análise com meus amigos? Aí eu faço análise de graça, olha só, na conversa informal. Valeu, obrigado, viu? Beijo. Até mais. Beijão, Alcione.